Fala galera, e no Internacional, o técnico Roger Machado e também o grupo de jogadores é questionado com frequência sobre a possibilidade de ainda buscar o título brasileiro. Pois bem, eu fiz aqui uma projeção tanto de jogos do Botafogo, do Palmeiras, do Fortaleza e também do Flamengo, além, é claro, da projeção em relação ao Colorado. Difícil mas não impossível. Na sequência a gente vai fazer aqui uma projeção. Aqui não tem, pelo menos, nada de informação, conteúdos que vocês estão acostumados a acompanhar neste espaço. Aqui é muito mais o que o Internacional precisa para chegar na Copa Libertadores da América em relação a G4 e também o que precisa em relação a título. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, os próximos 5 jogos do Internacional, 3 deles serão no estádio Beira-Rio. Quarta-feira, o Flamengo, sem ser nesta terça, na próxima, o Criciúma e também, por fim, sem ser nesta sexta, na próxima, o Fluminense. 3 partidas aqui em Porto Alegre. O Inter até faz uma campanha, quer o Beira-Rio lotado nos 3 próximos jogos, e isso deve acontecer até em função da grande fase que vive o time. Depois, o Internacional ele vai ao Rio de Janeiro jogar contra o Vasco da Gama. E por fim, nessa sequência de 5 partidas, o Inter terá o Bragantino também aqui no Beira-Rio. Então, dos próximos 5 jogos, 4 em Porto Alegre. É claro que isso anima bastante o torcedor do Internacional. Colorado, que é 5º colocado, tem 52 pontos. E a projeção atual para título, 78 pontos. Já em relação a G4, 68 pontos. O Inter precisaria de mais na projeção atual para Libertadores de 16 pontos. E para título, precisaria de mais 26. Já o Botafogo, primeiro colocado, tem 64. Sequência do Botafogo: Vasco em casa, depois outra partida no Rio de Janeiro contra o Cuiabá, vai a Belo Horizonte jogar com o Atlético Mineiro, o Vitória em casa e também o Palmeiras fora. Esse é um grande jogo da 36ª rodada. O Botafogo tem muita vantagem para ser campeão, tá? Essas 3 partidas no Rio de Janeiro, isso faz aí com que o Botafogo seja o grande favorito. É claro que o torcedor colorado pode sonhar, mas eu preciso ser realista aqui. O Botafogo tem tudo para ser o campeão brasileiro da temporada de 2024. Já o Palmeiras, o segundo, com 61 pontos, ele tem o Corinthians na próxima segunda-feira, clássico na Neoquímica Arena. Depois pega o Grêmio em casa no Allianz Parque, o Bahia em Salvador, o Atlético Goianiense em Goiânia, já praticamente rebaixado, e tem esse confronto na 36ª rodada contra o Botafogo. O Palmeiras também tem uma sequência que é teoricamente tranquila, exceto o jogo do Grêmio, que é um clássico do futebol brasileiro, e também o Botafogo. Então o Palmeiras ele também se credencia bastante aí para ficar no G4. Não acredito em título do Palmeiras, por exemplo. Já o Fortaleza, esse é o terceiro com 57 pontos, ele terá o Juventude no Alfredo Jaconi, depois pega o Vasco em casa, o Fluminense fora no Rio de Janeiro, o Flamengo em casa e também o Vitória em Salvador. Acho a sequência do Fortaleza difícil. Acho que, por exemplo, o Inter tem plenas condições até o final do campeonato de ultrapassar o time do Juan Pablo Vojvoda. Por fim, o Flamengo vai pegar o Inter nessa partida atrasada na quarta-feira em Porto Alegre, aqui no Beira-Rio. Depois, o Cruzeiro em Belo Horizonte,
o Atlético Mineiro em casa, eles vão disputar, por exemplo, a final da Copa do Brasil. Depois, o Cuiabá fora de casa e o Fortaleza também. O Inter, para ser bem sincero, e passei a sequência de todos aqui, vejo grandes possibilidades de chegar à próxima Libertadores na fase de grupos. Agora, para título, confesso que acho difícil, mas não é impossível e claro que vai depender de cada rodada aí o desempenho do Colorado, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.